as vendas da Páscoa devem ficar 2,5% mais baixas do que em 2016. O levantamento foi feito pela FEComércio e é o assunto que a gente vai discutir a partir de agora. Está conosco a economista-chefe da Federação, Patrícia Palermo. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Bom, vamos lá. 2 pontos parece não ser muito, né? Mas sempre quando há uma queda, a gente deve se preocupar de alguma forma. É de se preocupar mesmo. Por exemplo, a gente está vendo programas de demissão voluntária em uma instituição federal. A gente pode esperar que isso possa refletir nesse bom começo do ano, ou melhor começo de ano que a gente teve em 2017? O que a gente tem falado bastante é que o cenário tem sido de uma despiora e não ainda de uma melhora. Sim. O que a gente vê nas vendas do varejo é um processo de recuperação, mas ainda em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente está registrando queda. Então, ano passado se registrou uma queda em torno de 5% em relação ao ano anterior. Esse ano se espera uma nova queda aí em torno de 2,5%. Então, vai ter uma Páscoa esse ano, né, para o varejo um pouco pior do que a verificada no ano passado. Muito bem. Ou, digamos assim, se a gente for comparando essa trajetória de 2014 até 2017, menos pior, dá para a gente dizer assim? A gente tem que dizer que está caindo, Tá. Isso é uma coisa importante. A gente cai 2,5%, ano passado já tinha caído 5,5%, mas a queda continua existindo. Sim. Só que, se a gente for analisar num período mais longo, é como se estivesse numa curva e estivesse pegando subindo. fôlego agora. Está pegando fôlego, mas ainda em nível a gente está abaixo do mesmo período do ano passado. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, nós vamos registrar queda. Por curiosidade, como vocês chegam nesse número para a gente ter uma ideia, por exemplo? Basicamente, para várias datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente faz pesquisas, tá? Pesquisas com as pessoas nas ruas. A gente pergunta para elas qual é a intenção de compras e assim por diante. Para a Páscoa, especificamente, nós fazemos modelos matemáticos. São modelos matemáticos, estatísticos, que levam a gente a chegar a essa conclusão. Sim. A gente pode dizer, assim, que a tendência para que essa queda aconteça são os preços dos ovos de Páscoa, que tem assustado muitas pessoas nas gôndolas do supermercado. E as alternativas seriam a gente largar o formato, né, arredondado, oval, e partir para o horizontal, vertical, retinho na barra de chocolate, por exemplo. Bom, o que a gente está vendo claramente acontecer, né, é que está existindo uma desinflação na economia brasileira. Os preços estão subindo cada vez menos, né? A gente tem uma inflação aí nos últimos 12 meses de cerca de 4,7%. Só que o chocolate, especificamente, por questões relativas à matéria-prima básica dele, que é o cacau, né? Ele está tendo uma alta nos últimos 12 meses que é acima de 11%. Então, o que a gente está dizendo é que, efetivamente, o chocolate está relativamente mais caro que as outras coisas. Sim. Então, isso também ajuda a explicar por que a venda da Páscoa vai ser um pouco prejudicada, né? Já que ela é focada em chocolate. Mas não tem dúvida, né? Existem formatos de ovos que são, literalmente, cobram o quilo de chocolate mais caro do que, por exemplo, no formato de uma barra. Então, a gente espera também que esse ano, mais uma vez, seja a Páscoa da barra de chocolate e do bombom. Eu estou pensando se a gente já não começa, então, para alegrar a criançada, que é doce, né? Que é açúcar, para quem pode, é uma beleza. Não é o meu caso, né? A minha cestinha agora já vem com, fibras, aveia, quinoa, essas coisas assim, né? Tempos modernos, né? Tempos modernos. Então, eu tô achando que a gente não pode diversificar e botar um saco de bala para a criançada, que deve estar mais barato. O que vai acontecer, né, o consumidor, e quem tem que entender é o seguinte, o chocolate efetivamente aí está mais caro, né? Ele aumentou de preço por essas razões que a gente vinha conversando aqui, mas existe também uma variedade muito grande de formatos, de preço, de até qualidades distintas de chocolate, que dá para o consumidor uma oportunidade de escolher. Então, isso é o que tem que estar claro. Vai ter chocolate para todo tipo de bolso nessa Páscoa. Então, o que as pessoas precisam fazer é procurar, né? Procurar e, principalmente, pechinchar valores menores. Nas lojas menores também isso é possível ser feito. E vai ter Páscoa para todo mundo. Bom, eu estou tentando achar alternativas para o pessoal que está em casa aí, você. Outra opção é a gente, às vezes, quebra um pouco a tradição, né? Se a gente puder explicar para os filhos, olha, esse ano o coelhinho ele vai chegar com delay. Né? Ele fez uma ponte aérea aí, passou por Buenos Aires até chegar a Porto Alegre, fez uma conexão. Talvez ele não vai chegar no domingo, ele vai chegar na segunda ou na terça, porque daí a gente pode aproveitar
as ofertas, né, de estoque que alguns comerciantes podem ter e dar durante a semana. Isso também pode ser uma alternativa, né? Isso é uma alternativa, mas efetivamente o que a gente indica para os lojistas é que eles aprendam ao longo do tempo de como formar os seus estoques. Para quê? Para que tenham perdas menores para vendas na semana seguinte, né? Sim. Então, o que a gente tem que enxergar é que a Páscoa desse ano, por mais que seja um pouquinho pior do que a do ano passado, ela vai ser, de uma certa forma, semelhante à do ano passado. Sim. Então, o que a gente indica para os lojistas é que eles observem, basicamente, como é que foi o seu ano passado, qual foram os produtos que mais venderam, apostar nesses produtos que mais venderam, né? E checar sempre o mix de produtos para ver se isso está adequado ou não àquilo que as pessoas procuram para ter na Páscoa, Sim. né? E as lojas também diversificarem as alternativas de preço que elas podem oferecer para os seus consumidores. Também tem que entender que as empresas ou as lojas, né, que ano passado tiveram falta de produto, elas não podem ter de novo falta de produto. Sim. Por quê? Porque da mesma forma em que é ruim para uma loja terminar a Páscoa com um monte de estoque, é muito ruim para uma loja quando chega alguém para comprar e ela não tem o que vender. Porque, normalmente, o consumidor aprende com isso e não volta outra vez, né? E nós estamos num tempo que a gente não pode perder cliente, não. No caso, uma alternativa ou alternativas seriam o parcelamento das compras ou então a compra com promoção no volume, né? Se você compra um ovo, tem tantos por cento de desconto na compra de um segundo ovo de Páscoa. Quais alternativas a gente poderia indicar? Bom, vamos pensar no ponto de vista primeiro do lojista, tá? O lojista tem que pensar em alternativas que possibilite a venda, mas ele não pode fazer alternativas suicidas para ele, né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas oferecem alternativas de pagamento para as pessoas em geral que muitas vezes podem acabar em inadimplência e isso pode ser algo muito ruim, né? Sim. Então, eles têm que fazer promoções que efetivamente eles tenham condições de arcar com tais promoções, né? Outra questão interessante é fazer montagem de ninhos, né? Quando você monta, você consegue fazer o quê? Diminuir um pouco a margem no produto, aumentar a margem um pouco no outro e formar um conjunto que esteja acessível àquele consumidor que muitas vezes pode ser que não compre tudo aquilo quando ele tem que fazer essa opção de juntar as peças. Por outro lado, o consumidor, ele tem que fazer aquilo que a gente já tinha conversado antes, né, Bivis? A gente tem que fazer sempre a ideia de que nós temos que fazer compras que caibam no nosso bolso. Sim. E se a gente quer fazer compras de Páscoa, a gente precisa procurar, talvez, para encontrar aquilo que caiba no nosso bolso. E se tudo não tiver numa mesma loja, que se vá em várias lojas para compor esse cesto de Páscoa. Para montar a Isso. nossa cesta tradicional. Bom, a tendência agora, para fechar no geral mesmo, o que a FEComércio espera a partir dessas transformações que a gente vê culturalmente? A gente tem a Páscoa agora, a gente tem uma sequência boa de feriados, no dia 21 de abril cai numa sexta-feira, e o inverno está chegando. A gente estava conversando antes de chegar aqui, eu e o Pedro Espinosa, nosso colega lá da Mix FM, que adora vinho. E eu estava preocupado de quanto é que vai estar o vinho esse ano, se ele sofreu uma alta muito grande ao longo do ano, um bom vinho argentino, por exemplo, né? Se ele teve uma alta durante esse período de 2016 e 2017, e que preço ele vai chegar, porque também acontecem as transformações com, por exemplo, a chegada do inverno, ele se torna um produto mais procurado. A tendência é essa, a gente vai ter uma elevação, já teve essa elevação e agora vai se manter, ou é possível, ainda há margem para uma elevação, por exemplo, de outros produtos sazonais, como a Páscoa, no caso? Bom, vamos pensar assim, ó. Sempre existe uma questão de oferta e demanda determinando como é que vai ser o preço dos produtos, tá? Eu não sou conhecedora nem estudiosa do mercado de vinhos, para dizer o que vai acontecer especificamente com o mercado de vinhos. Mas o que a gente sabe dizer claramente é que a economia brasileira está fazendo um processo de desinflação. Isto é, cada vez os preços estão subindo menos. A expectativa que a gente tem ao longo desse ano é terminar o ano com uma inflação em torno de 4%, que é uma inflação muito mais baixa do que a gente teve nos períodos anteriores, né? E isso vai ser bom para a economia como um todo, principalmente quando as famílias, depois de tanto tempo, né, com o orçamento ali amarrado, com um processo de desinflação, isso vai dando folgas para o orçamento das famílias. Sim. Então, o que a gente espera é, salvo algumas coisas que possam ter o seu preço modificado por questões de demanda e oferta muito específicos, como é o caso do chocolate, né? Nós estamos falando de um problema ligado ao cacau, né? Exato. Obviamente, a gente vai ter uma dinâmica boa dos preços ao longo desse ano.
Outra coisa que a gente não pode esquecer é que esse tipo de produto também é muito afetado pelo preço do câmbio, né? E o que a gente vive nesse momento hoje é muita incerteza em relação ao câmbio. Porque se de um lado a gente está fazendo a lição de casa aqui, fazendo as reformas que são necessárias para diminuir o risco da nossa economia e, portanto, valorizar a nossa moeda, lá do outro lado do mundo, né, o Trump, com as suas políticas, né, de Trump Economics, né, ele também impõe muita incerteza mundo afora. E as pessoas acabam buscando segurança e isso vai acabando elevando o preço do dólar em relação a outras moedas. Então, tem o risco aí da questão cambial também, que pode influenciar o teu vinho. No caso, um bom vinho argentino pode virar vinagre, né? Talvez, Bom, não enfim, sabemos, né? Patrícia, muito obrigado pelas explicações e a gente vai ficar acompanhando agora esse momento da economia, tanto aqui dentro quanto lá fora, né? Eu agradeço em meu nome, em nome de toda a FEComércio e desejo uma boa Páscoa recheada de chocolate para todo mundo. Muito bem, Tá, okay? seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.